Fala, povo, tudo tranquilo? Amados, o tema de hoje é Assim Deus nos vê. O texto é Mateus capítulo 11, versículos 2 a 15. Diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias, que há de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. João Batista estava preso, e ao ouvir dos feitos de Jesus, ele pediu para que seus discípulos fossem verificar e confirmar se aquele que operava milagres era o Cristo. Mas como assim? Porque imagina assim, Jesus recebendo os discípulos de João e pensando: como que João Batista pede para perguntar uma coisa dessa? Não foi ele quem me batizou? Não foi ele que testificou o Espírito Santo descendo como pomba e a voz de meu Pai testificando quem eu sou? Jesus apenas provou através de seus milagres, e imaginando a cena, posso até ver Jesus pedindo para os discípulos de João ficarem ali aguardando um pouquinho, né? Enquanto ele praticava ali os milagres e depois os chamando e dizendo: vai lá e conta para João tudo que vocês acabaram de ver aqui. E diga também a ele que eu estranho, né, o seu espanto por causa dos meus feitos. Jesus estava chamando também, de certa maneira, a atenção ali de João naquele momento, né? Mas imagino também a cena quando os discípulos de João estavam saindo. Então Jesus se volta para a multidão e começa a apresentar as qualidades de João Batista e falar sobre o seu ministério. Amados, o que esse texto nos revela, e após entendermos todo o contexto, é que pessoas passam por momentos de dúvidas, desânimo, aflições. Talvez você esteja passando ali por algo assim, né? A vontade de abandonar o ministério, o desânimo no trabalho a ponto de querer abandonar tudo e ir vender miçanga na praia, o desânimo com a igreja, com os amigos. Quantos amigos que no momento em que você mais precisa acabam se afastando, ou de repente não são eles que se afastam, mas você se afasta dos amigos. Vontade de abandonar a família, ou até o desânimo da própria vida. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de verdadeiros homens de Deus que passaram por essas dificuldades, mas nunca deixaram de ser chamados homens de Deus. Elias é um dos profetas mais, assim, que possamos dizer que muitos têm inveja de Elias, pois ele recebeu tamanha unção da parte de Deus que até os judeus aguardavam na época de Jesus, né, a volta de Elias. Mas Elias, ele desanimou no momento do seu ministério. Ele, quando estava fugindo de Jezabel, com medo de morrer, ele se escondeu numa caverna. Elias pediu até a morte para Deus, porque ele não suportava mais aquela perseguição. E o que aconteceu com Elias? Deus atendeu o seu pedido? Não, pelo contrário, até da dor da morte, Deus o poupou. O que Deus reconheceu em Elias? Ele reconheceu a sua história, as suas obras, a sua caminhada com Deus.
Deus não olhou a circunstância momentânea e humana que Elias estava passando ali. Ele não olhou para a sua desistência, mas Deus enfatizou a trajetória de Elias até ali. Davi foi um homem onde mais se dedicaram páginas da Bíblia a respeito dele. O homem segundo o coração de Deus, mas o homem que pecou. O homem que teve problemas na criação com seus filhos, mas o que mais marcou Davi foi o seu pecado com Batseba, pois foi só o começo ali aquele pecado. O homicídio contra Urias foi o resultado e o que foi lembrado até por Deus. Mas a Bíblia não ignora o pecado de Davi, mas também não dá ênfase ao seu pecado. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5 diz: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Deus está dizendo que é uma exceção e não uma regra de conduta. Deus está dizendo: eu me recuso a defender Davi por um tropeço, vou olhar o todo da vida dele. Certa vez um pastor em uma pregação disse que não se sentia à vontade em pregar a respeito de Sansão, que a menos que fosse para falar sobre o exemplo de como não fazer, um exemplo negativo, de como não cumprir uma aliança com Deus. Até que Deus falou com esse pastor e disse assim: pregue sobre o arrependimento de Sansão e a profecia que se cumpriu após a sua morte, e não pelo o exemplo negativo dele não ter seguido a minha aliança. Em seu arrependimento, Sansão ele clamou a Deus para lhe devolver só mais uma vez as forças. E foi então que com a sua morte ele matou mais filisteus do que durante a sua vida toda. E quando ele derrubou aquelas colunas. Então a profecia se cumpriu de que iria levantar alguém para livrar o povo de Israel dos filisteus. Foi ali com Sansão e foi através da tua morte. Deus não enfatizou ali o pecado de Sansão, mas a sua trajetória ali com Deus e o seu arrependimento. João Batista ele estava preso e em poucos dias ele seria até sentenciado à morte. Teria a sua cabeça arrancada. Ele teve um lapso momentâneo ali sobre quem era Cristo, né? Ele deu ali uma escorregada, mas Jesus enfatizou a sua qualidade, a sua trajetória, no momento em que se voltou para o povo e passou a falar do ministério de João Batista, no texto que nós lemos. E Jesus apenas enfatizou que ele teve um ministério que antecedia a vinda de Jesus. Em Hebreus 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Deus diz: eu vi o seu tropeço, mas vi também a sua história, o seu arrependimento e o seu compromisso comigo. Deus enxerga o melhor de nós, amados. No livro de Hebreus menciona também o atual ministério de Jesus. Ele vive para interceder por nós. Já imaginou Jesus diante do Pai intercedendo por você? Imagina aquela cena, você ajoelhado, clamando em nome de Jesus, clamando ao Pai em nome de Jesus, e aí então a sua oração ela chega até o trono de graça e Jesus ali intercedendo a seu favor. Não existiria advogado se não houvesse culpa. A Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado. O diabo, ele nos acusa diariamente, porque esse é o seu legado. Mas temos um advogado e intercessor. O advogado que não apenas ele defende, mas ele intercede. E o que é isso? Além de defender, ele clama, ele busca para o melhor. Ele busca diante do Pai nos defender e nos justificar. Deus enxerga o melhor de nós. E como você quer que Deus o veja? Pode ser que neste momento você esteja passando por aflições em que você já não veja mais saída ou o que Deus pode enxergar em mim de bom se eu sou tão pecador. Mas Ele dá essa oportunidade de você olhar e avaliar tudo o que foi feito, toda a sua trajetória, porque é isso que Ele vai ver.
não vai ver apenas esse momento de aflição, ele vai ver o que você já fez por ele, a sua comunhão com ele, toda a sua história diante dele. Então, pega a visão. Deus te dá a oportunidade para você definir como você quer que ele te veja. Medite nisso e que Deus o abençoe.